Olá, pessoal, tudo bom? Vamos estar falando agora dos aspectos clínicos e laboratoriais da vitamina D, tá? Então, a vitamina D, também chamada de calciferol, é essencial para manter a integridade óssea, né, pois atua na manutenção dos níveis plasmáticos de cálcio e de fósforo, né? Então, ela serve para regular esses níveis plasmáticos de cálcio e fósforo, que são minerais extremamente importantes para a manutenção, né, da integridade óssea. Mas, claro, a gente vai ver que ela não tem só essa função, ela não é unicamente exclusiva para a atividade óssea, ela tem outras funções extremamente importantes, tá? Mas ela regula essa integridade, né, do cálcio e do fósforo, no caso, a integridade óssea, pela a manutenção dos níveis plasmáticos de cálcio e de fósforo. Então, a vitamina D, oriunda da dieta, é inativa. Ela precisa de uma sequência de reações hepáticas e renais para ser convertida na forma ativa. A forma ativa, ela é denominada calcitriol, é a 1,5 de hidrox. Está aqui na posição 1 e na posição 5 do anel aromático, né? O primeiro anel, porque assim, você pensa a vitamina D com o núcleo ciclopentano peridofenotreno, né? Que é aquele núcleo esteroidal. Então, tem o núcleo esteroidal, então, cá embaixo, né, no anel aromático, na posição 1, né, ela é hidroxilada no fígado na posição 1, e nos rins, né, na condição alfa, né, também dessa mesma hidroxila, tá? Desse mesmo anel aromático, desse núcleo esteroidal. Então, a posição 1 e a posição 25, são hidroxiladas, e essa hidroxilação confere a forma ativa à vitamina D, inclusive a oriunda da dieta. Tá? Então, os principais tecidos-alvo da vitamina D é o epitélio absortivo, né, do intestino delgado, no qual vai absorver a vitamina D, no caso, a oriunda da alimentação, e os osteócitos, tá? Que vão ser responsáveis, né, pela manutenção e integridade, e manter a integridade óssea, e ela está bem relacionada com essas concentrações de cálcio e fósforo, os níveis plasmáticos de cálcio e fósforo. Então, está relacionado aí tanto aos osteócitos, tá? Que são o alvo da vitamina D, como também ao epitélio absortivo do trato gastrointestinal, né? No caso do intestino delgado, que vai fazer a absorção da vitamina D vindo da alimentação. Ela pode ser sintetizada pelo organismo, né? Pela pele, por meio do colesterol e da luz ultravioleta do sol, o UVB, tá? E também ele pode vir da dieta, né? A dieta fornece dois esteroides, né? Que é o núcleo esteroidal, precursores da vitamina D. É o 7-de-hidroxicolesterol, que vai gerar, pela ação do UVB, né, da luz ultravioleta do sol, o colecalciferol, que é a vitamina D3, e o ergosterol, que vai gerar o ergoscalciferol, que é a vitamina D2, tá? Então, tanto o colesterol quanto o ergosterol oriundo de dieta, que a gente não produz, a gente produz colesterol, o ergosterol vem da dieta, tá? Então, o ergocalciferol é a vitamina D2 e o 7-de-hidrocolesterol ele é convertido em colecalciferol, que é a vitamina D3, tá? Isso acontece com a ação da ultravioleta do sol, tá bom? Então, antes, né, de produzir a D3, você precisa do 7-de-hidroxicolesterol e você precisa também do ergosterol. Então, os precursores, né, da D3 e D2, que são o 7-de-hidroxicolesterol, que é da D3, e o ergosterol, que é da D2, precisam ser hidroxilados no fígado, tá? Na posição 1, e nos rins, né, alfa-hidrox, na posição 25, inclusive regulado pelo paratormônio, para serem convertidos em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, que vai agir lá nos osteócitos, tá? Para poder regular, né, esses níveis de absorção ou secreção, aumento sérico de fósforo. Tá? Então, da alimentação, de onde a gente obtém essa concentração, essa quantidade de vitamina D da alimentação? Óleo de fígado de peixes, né? Por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, que é rico em vitamina D. Gema de ovo, é rica em vitamina D. E alimentos industrializados suplementados com vitamina D. Então, tem vários, o leite, né? Suplementado com vitamina D, leite em pó, entre outros alimentos que são suplementados com vitamina D para poder favorecer essa absorção, tá? Então, uma ingestão terapêutica
de 50 mil I de vitamina D alcança o pico plasmático de 12 horas e ele vai decaindo em 3 dias, né, 72 horas. Parte é eliminado, metabolizado, parte é armazenado, tá? E aí vai seguir esse fluxo. A pequena porção da vitamina D é armazenada no fígado, né? Muitas outras são armazenadas no tecido epitelial, tá? Duas hidroxilações, né? Uma que acontece no fígado na posição 1 e outra que acontece no rim na posição 25, ativa a vitamina D, convertendo na forma, né, 1,5 de hidrox, né? Esse quer dizer isso. 1,5 hidrox, aqui é um 2, né? Então, de hidrox, um na posição 1 e outro na posição 25, tá? Para poder formar o calcitriol. O calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. 1,25 de hidrox, tá? Então, depende do fígado e depende dos rins, para fazer essas duas hidroxilações e converter em fármaco ativo, na verdade, em substância, vitamina ativa, né? Logo, se eu preciso da função hepática e renal, alterações hepáticas é mais significativo do que a renal, mas a renal também influencia, mas doenças hepáticas podem afetar o metabolismo e síntese da vitamina D. Tá? Então, se eu tenho uma alteração hepática lá nos hepatócitos, uma hepatite aguda, uma cirrose hepática, ou qualquer outro tipo de alteração, pode influenciar nessa hidroxilação na posição 1 e produzir da provitamina D e interferir na produção da vitamina D em si. Tá? Então, isso é extremamente importante a gente avaliar. Como é que a vitamina D vai atuar? Né? Como ela tem o núcleo esteroidal, ciclopentano, peridofenantreno, ela vai atuar semelhante aos hormônios esteroides, né? A dexametasona, a hidrocortisona, o cortisol e vários outros hormônios. O que é que eles fazem? Eles interagem, né, com receptores nucleares, eles se ligam à superfície, a proteínas de superfície, né, na verdade, proteínas livres, o HSP90, tá? Então, se liga a essa proteína HSP90, é um dímero, vai lá para dentro do núcleo, tá? Vai interagir com os receptores nucleares e modular a síntese de RNA mensageiro para codificar proteínas de respostas. Então, assim, é modulação. Então, entenda a modulação como para mais ou para menos, tá? Então, ela pode aumentar alguma coisa, ela pode diminuir alguma coisa. Então, é modulação. Modulação é organização. Modulação é uma forma de organizar melhor, né? Aumentar aquilo que precisa mais, diminuir aquilo que precisa menos, a depender da condição. Isso é modulação. Então, a vitamina D indo lá para onde se liga a HSP90, que é esse dímero, vai lá para dentro do núcleo, modular a síntese de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai lá, né, para os ribossomos, né, tem a posição, né, dos ribossomos que vai servir de molde para o RNA transportador vir trazendo os aminoácidos específicos para esse, né, se parear com esse RNA mensageiro, né, e aí você tem a produção de proteínas de resposta, tá, para a função, né, essas proteínas de resposta que vão fazer o efeito, né, da vitamina D, que é modular, né, esses níveis de cálcio, fósforo, entre outras funções que a gente vai estar discutindo aqui também. Então, como eu falei e repito, são responsáveis por manter os níveis séricos de cálcio e de fósforo, tanto a absorção óssea quanto a disponibilização de cálcio e fósforo a partir do tecido ósseo. Tá? Então, ele vai modular essa questão. Tá? Então, o que é que ela faz? Né? Estimula a diferenciação celular, né? Essa diferenciação celular para a produção de novas células de enterócitos, células do próprio trato gastrointestinal, favorecer a absorção dela, por exemplo, enfim, da própria epiderme, modula, né, a diferenciação celular de epiderme, tá? Miócitos, que são células musculares, e uma das coisas mais importantes, mais realçadas hoje, que se fala muito, é sobre o sistema imune. Então, estimula a diferenciação celular do sistema imunológico. Tá? E como eu falei, ela modula. A modulação é tanto para mais quanto para menos. Tá? Então, ela vai modular a resposta imunológica também, a vitamina D. Então, a ativação da vitamina D acontece na epiderme a partir da radiação UVB. Tá? Então, por mais que pareça estranho,
forma mais interessante de ativar a vitamina D não é o sol de antes de 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. O que ativa a vitamina D é o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, aquele sol de meio-dia, aquele sol quente, né? A questão é que a gente precisa pesar na balança, né? A exposição exacerbada gera câncer de pele diária, né? Exposição diária, acumulativa e etc., câncer de pele. A ausência de exposição leva à hipovitaminose de vitamina D, tá? Então, tudo a gente precisa se organizar. Então, a produção de vitamina D acontece a exposição solar, aquele sol de meio-dia, aquele sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, mas não é a exposição de 1 hora, 2 horas, 3 horas para causar insolação, não. É aquela exposição de 15 minutos, de 20 minutos, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, né? De preferência, uma exposição aí de 15, aquele banho de sol de 15 minutos diários, tá bom. Aquele sol de 11, meio-dia, por aí, entre 10 e 4 da tarde. Sem protetor solar, sem, né, muitos artefatos que protegem. Se bem que já há relatos na literatura de que a exposição de uma mão, de um braço, né, não precisa exposição do corpo todo, né? A exposição de alguma parte, né, do corpo já, de certa forma, já estimula a vitamina D que a gente necessita diariamente, tá? Mas a exposição é dessa forma. É sempre o protetor solar, precisa da radiação UVB para poder estimular a produção de vitamina D3, né? A partir do precursor da vitamina D3, tá? 15 minutos, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ou até diariamente, enfim, para garantir essa produção, é importante, tá? Então, a radiação UVB converte, né, a provitamina D3 em vitamina D3. A vitamina D3 é o colecalciferol, tá? O colecalciferol é aquela que a gente compra, né? A Dera, outros de vitamina D3, é a vitamina que a gente adquire, né, como suplementação. A derme é o principal sítio de síntese da vitamina D3 em adultos, né, e chega a ser 60% dos depósitos cutâneos de vitamina D, tá? A derme, sendo que isso varia com a idade. Em crianças, né, enfim, abaixo de 1 ano, inclusive, a epiderme, ela consegue sintetizar, né, tão bem quanto até melhor a vitamina D. Mas no adulto, a derme é a principal, né, o principal sítio de síntese da vitamina D. Após sintetizada, essa vitamina D, ela é ligada à proteína ligante de vitamina D, vai para o sangue, né, que aí se torna a forma de transporte dela, ligada à proteína. Aí ela vai para o fígado, né, circulante vai para os rins, para ser ativada, para ser hidroxilada, para ser hidroxilada na posição 1 no fígado, na posição 25, né, alfa-hidrox, nos rins estimulados pelo paratormônio, né? Mas lembrando também que ocorre essas hidroxilações também na derme, só que é uma quantidade muito pequena, tá? A principal hidroxilação e ativação da vitamina D ocorre no fígado e nos rins, em especial, né, mais significante nos rins, no fígado, na verdade. Mas também ocorre na derme, de certa forma, em uma frequência muito menor, mas acontece, tá? A carência de vitamina D, na infância, ela gera raquitismo, né? Vai gerar deficiência de cálcio e fósforo, causa prejuízo na densidade dos ossos em crescimento, isso faz com que a criança tenha, né, fragilidade óssea, né, estatura, né, tenha a deficiência na estatura, enfim, tenha vários problemas relacionados ao crescimento ósseo, tá? No adulto, ocorre a osteomalácia, tá? Que é a perda da densidade óssea e gera, né, predisposição a fraturas, inclusive em idosos que, né, tem a queda da própria altura, gera fratura de fêmur e outros tipos de fraturas que muitas vezes é uma condição que gera até a morte, tá? Então, a osteomalácia é essa condição, tá? Então, para manter os níveis adequados de vitamina D, né, então, devemos fazer prevenção, né, com exposição à luz solar de 10 a 15 minutos, 2 a 3 vezes por semana, para garantir esses níveis adequados de vitamina D, tá? Para impedir a osteomalácia no adulto, em crianças, né, o raquitismo, entre outras coisas.
Além de suplementação, né, com alimentos ricos em vitamina D, né, porque você vai juntar a síntese da vitamina D a partir do colesterol, por exemplo, né, como também associar com a alimentação para juntos suprir e manter os níveis adequados de vitamina D. Se for observar, a grande maioria da população brasileira tem níveis baixos de vitamina D. Tá? Eu sempre falo sobre a minha experiência. Recentemente eu fiz dosagem de vitamina D, ela deu basicamente insuficiente. Aí eu precisei fazer suplementação, fiz suplementação de vitamina D, tá? E aí subiu para níveis suficientes, né? Eu preciso continuar a suplementação para manter os níveis normais de vitamina D e garantir todas as suas funções relacionadas a ela, né? A própria vitamina D, tá? Então, deficiência de vitamina D. As causas, né? Diminuição da exposição solar, tá? Então, a gente tem vários motivos que podem estar diminuindo a exposição ao sol, né? A exposição solar diminuída, tá? Alguns medicamentos, né, podem causar hipovitaminose de vitamina D, então rifopicina, corticosteroides, antiepiléticos, então tá aqui alguns medicamentos, tá? Então, problemas hepáticos, renais, síndrome nefrótica, obesidade, tá? Má absorção intestinal, né, da vitamina D. Então, a gente tem aqui o inibidor de bomba de prótons, né, que é o omeprazol, pantoprazol, etc. Fibrose cística, doença celíaca, insuficiência de bile, né, enfim. Colestiramina, que é uma fibra, né, que vai impedir a absorção de vários medicamentos, várias substâncias, inclusive a vitamina D, etc. Infecções respiratórias, não, aqui é a deficiência, né? O que causa a deficiência? E essa deficiência está associada a algumas doenças, né? Já se sabe, já se tem isso relatado na literatura, né? Doenças neuronais, esquizofrenia, depressão, doenças degenerativas. Então, como o cálcio, né, ele é um dos principais minerais envolvidos na liberação de neurotransmissores, e esses neurotransmissores, né, o cálcio se funde com a vesícula, liberando neurotransmissores na fenda sináptica. Então, como a depressão, a esquizofrenia e outras doenças neurológicas estão relacionadas ao metabolismo de cálcio, ao uso de cálcio, como a vitamina D regula essa concentração de cálcio, isso pode influenciar. Então, já tem relato na literatura de que a deficiência de vitamina D gera deficiência de cálcio, que pode estar relacionada a doenças, desordens neurodegenerativas e neuropsiquiátricas, tá? Então, o cálcio nesse sentido. Deficiência de vitamina D pode predispor a infecções, né, respiratórias, infecções de maneira geral, seja infecção bacteriana, virais, aqui ainda relata a Covid-19, que a gente vai estar falando, alterações da pressão arterial, cardiovascular, né, alérgicas como urticária, dermatite atópica, asma, autoimunes, tá? Então, diabetes, psoríase, vitiligo, né, doença renal aguda, algumas coisas relacionadas a isso. Diabetes tipo 2, doenças musculares, lembra que os miócitos estão relacionados aí também. Cálcio, contração muscular, quitina, miosina, cálcio. Então, né, dores musculares, osteomalácia, osteoporose, que está relacionado também ao cálcio, osteoartrites, doenças de pele, né? Então, enfim, né? Câncer, como câncer no colo, na próstata, enfim, olha o tanto de condições patológicas relacionadas à desordem da vitamina D. Logo, é extremamente importante mantermos os níveis adequados de vitamina D, seja por exposição solar, seja também por suplementação, tá? Então, justamente para poder manter um nível adequado de homeostasia do cálcio, fósforo e as outras funções que são moduladas com a vitamina D, tá bom? Então, aqui, ó, somado 2017, eu retirei esse gráfico de lá, achei bem interessante, né? Então, balanço da vitamina D, né, homeostático. Então, ela aumenta o clearance de amiloide, aquela proteína que se deposita nos órgãos e causando inflamação, né? Então, altera, modula, né, as proteínas agregantes, a transmissão neuronal, cálcio, se funde com as vesículas, liberando neurotransmissores,
né? Então, modula diminui a disfunção mitocondrial, a produção, né, de radicais livres que vão destruir células, né, disfunções neuromotoras, estresse oxidativo, imbalanço de cálcio, né, modula assim, balanceando o cálcio, regulação do sistema imunológico, tá? E essa regulação toda, né, vai pode minimizar o aparecimento e a predisposição ou a instalação de doença de Alzheimer, Parkinson, a demência, doenças neurocognitivas, desordem neurocognitiva, né? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, tá? Então, a gente precisa, né, ter uns bons níveis séricos de cálcio, no caso de vitamina D, na verdade, para poder garantir uma homeostase, né, e impedir consequências relacionadas ao desbalanço, né, à falta de ação, né, do cálcio, da vitamina D em si, nesse sentido. Temos uma pergunta. Nos suplementos, vem na forma de colecalciferol e na alimentação vem na forma de colesterol, ergosterol, que na pele vão ser convertidos em colecalciferol. É isso? Sim, é isso. Tanto faz na clínica prescrever um suplemento como o colecalciferol, calcitriol. O que acontece? No suplemento, né, é o colecalciferol. Na alimentação, ele vem também na forma de colecalciferol. Isso quando eu falo naquelas suplementações, tá? O colesterol, o ergosterol, é na dieta normal, tá? Então, a gente se alimenta com colesterol, né? A gente produz colesterol, né? O ergosterol aí que vem também da alimentação, ele é um precursor da vitamina D. Então, assim, ergosterol realmente é da alimentação. Colesterol a gente pode sintetizar ainda, mas ergosterol a gente não sintetiza. Realmente a vitamina D2, né, que é o precursor, ou tem como precursor ergosterol, é da alimentação, tá? Então, tanto faz, a gente vê prescrições de calcitriol, o calcitriol já é a forma ativa, o colecalciferol ele vai ser metabolizado, né, pelo fígado para se converter na forma ativa. Então, quando vem para o via oral, ele já vai para a veia porta, já passa pelo fígado e já vai ser distribuído na forma ativa, né? Então, vamos dizer que o colecalciferol é o profármaco e o calcitriol é o fármaco ativo, tá? Então, de uma forma ou de outra, a gente tem os níveis adequados, né? Na suplementação é importante, é interessante os dois. Então, vamos chamar um de profármaco e outro de fármaco ativo, vamos dizer assim, tá? E se o paciente tiver problema hepático e aí você tem uma deficiência, né, de metabolismo, então, como você, né, bem colocou, realmente melhor é o calcitriol, porque já é o ativo, já é a forma ativada da vitamina D, então você pula essa etapa, né? Você já pula essa etapa de metabolismo hepático e renal. Então, se o paciente tiver algum problema hepático, vamos direto para o calcitriol. Se o paciente não tiver, está tranquilo, então o colecalciferol é bacana, ele vai ser convertido em calcitriol e vai fazer o seu efeito, né, o seu efeito metabólico, vamos dizer assim. Então, excelente colocação. É exatamente isso que você escreveu. Então, na pele, né, qual a função da vitamina D, nesse caso aqui, né, na pele? Então, aqui os raios UVB, em comprimento de onda de 290 a 315, é aquele sol de entre 10 e 4 horas da tarde, é aquele sol, né, de exposição da pele, sem cobrir a parte da pele, é aquela exposição sem protetor solar, mas muito cuidado, que exposição contínua pode causar lesão, insolação, prolongadamente pode causar câncer de pele, etc. Então, muito cuidado, a gente tem que pesar na balança. Não é o sol diante das 10 e depois das 4 que estimula de maneira significativa a produção de vitamina D. É aquele sol entre 10 e as 4 da tarde. Então, muito cuidado, porque aumenta a vitamina D e causa câncer. Então, a gente precisa ponderar isso muito bem, tá? Então, 7 de hidrocolesterol, que é o precursor da vitamina D3, né? Ele é estimulado pelo UVB e forma pré-vitamina D3, tá? E aí ela é convertida em vitamina D3. Então, existe uma metabolização do citocromo P, né? 2,7-A1, para formar o primeiro hidroxilação na posição 25, e outro citocromo, né? Que é um complexo enzimático de oxidação, para poder formar uns 25 de hidrox D3, que é o calcitriol.
tá? Então, aqui existem outras formas, né? Outros metabólitos de citocromo para outras formas de vitamina D3. Como eu falei, né, existe a maior frequência dessa biotransformação é hepática e renal. Acontece na pele, acontece, mas com a frequência muito menor do que a hepática. A hepática realmente tem uma demanda maior, porque o complexo citocromo P450 é muito maior, né, no tecido hepático do que em outros locais. Então, funções da pele, né? Então, inibe a proliferação de queratinócitos, né? Promove a diferenciação de queratinócitos, regulam a apoptose, que é a morte, né, de células da pele, né, dos queratinócitos. É uma barreira, né? Estimula a barreira de proteção. Ações imunomoduladoras. Lembra que eu falei da imunomodulação? Imunomodulação não é para mais, não é para menos. Quer dizer, não é só para mais, é só para menos. Né? Modulação é melhorar, é para mais, é para menos. Né? Então, essa é a questão. Né? O ergocalciferol, que é a D2, no caso, também é convertido de vitamina D3. Na verdade, ele é hidroxilado na posição 1 e na posição 25 e forma um metabólito, né, semelhante ao calcitriol, que também tem a mesma função do calcitriol. Tá? Então, vamos dizer que tanto a D3 quanto a em menor quantidade a D2, quando hidroxilados na posição 1 e na posição 25, conseguem ter o efeito metabólico endócrino do calcitriol, que é a vitamina D ativa. Tá? Então, a vitamina D2 ativa, ela tem uma hidroxilação na posição 1, que é hidroxilado no fígado, e na posição 25, que é a alfa-hidroxilação. Tanto a D2 quanto a D3 se convertem na vitamina D ativa para fazer as suas funções, todas essas que a gente está discutindo, tá? Aí, tanto é que a maior frequência é de D3, porque é do 7 de hidrocolesterol, que é a que a gente mais tem, a gente mesmo produz colesterol. O ergocalciferol é da alimentação em menor quantidade, mas os dois são ativados, né, na posição 1 e na posição 25 para fazer o seu efeito, tá? De ser convertido aí em calcitriol, né, fazer o seu efeito. A diferença é bem pequenininha, é uma metila na cadeia lateral, é uma diferença bem simplória, que não vai influenciar no seu efeito metabólico, vamos dizer assim, tá? Então, síntese de ATP, inibição, né, de apresentação de antígenos, imunossupressão. Veja bem, ó, imunomodulação e imunossupressão vai depender muito, né, por isso que é chamado de imunomodulação. O excesso é diminuído, a falta é estimulada, então é chamado de imunomodulação, mantém os níveis adequados, né, de vitamina D, né, os níveis adequados de vitamina D modulam o controle, né, modula a função imunológica. Né? Existem suplementos com ergocalciferol, é mais comum, né, com a vitamina D3, tá? Então, D2 é bem pouco comum, tá? Porque a vitamina D3, ela é a mais frequente, ela é a mais usual, tá? Mas a mais frequente é com a vitamina D3, tá? Então, com colecalciferol é mais comum. Eu não sei te dizer se existe algum suplemento. Esse aqui é exclusivamente D2, né? Basicamente, eu conheço D3. Pode ter alguma combinação, mas o mais comum, o mais frequente, realmente é a de D3, né? O colecalciferol, que é a mais disponível, né? Vamos dizer assim. A deficiência de vitamina D, né? Aqui tem uma imagem que mostra bem interessante, né? Aumenta a injúria, né, pulmonar, fica mais susceptível à infecção, né? Aí você tem uma alteração aí da sístole, da diástole, você tem o músculo cardíaco, né? Aumenta as doenças cardiovasculares, diminui a sensibilidade insulínica, podendo causar diabetes mellitus, né? Aumenta a destruição de células beta-pancreáticas, aumenta a resistência insulínica, né? Aumenta o paratormônio, diminui cálcio, enfim. A gente vê que a vitamina D, né, pode predispor o indivíduo a problemas cardiovasculares, pulmonares e infecciosos. Aqui fala a vitamina D e a Covid-19,
Porque a Covid-19 tem uma condição, né, de causar uma alteração, uma desordem metabólica ou uma desordem de vários órgãos, né, seja pulmão, os rins, o músculo cardíaco, enfim. Né? Então, ele tem uma complicação sistêmica muito grande. Então, se você tem alguma deficiência, algum problema na modulação de pulmonar, cardíaca e etc., isso pode ser uma porta de entrada, não vou dizer que é uma condição exclusiva para isso, mas é uma condição, né, pode ser uma condição de agravamento, tá bom? Não necessariamente eu vou dizer, quem não toma vitamina D vai agravar a Covid, ou que é uma generalização que não é interessante, não é uma generalização que atrapalha. Eu não tomo vitamina D, pouco me importa, vitamina D, suplementação, nível de vitamina D, não me importa. Testei positivo para Covid, tratamento, vitamina D. A vitamina D vai combater o vírus. Não vá por aí, não. Não vá por aí, não. A questão é, níveis adequados de vitamina D é importante para a nossa homeostasia, tá? Níveis adequados de vitamina D é importante para a nossa homeostasia e para a modulação e a regulação de vários sistemas, né? Dentro pulmonar, cardíaco, renal, né? Enfim, logo, eu vou fazer vitamina D como profilaxia de Covid, também não. Vitamina D não é antiviral, vitamina D não faz profilaxia de Covid. O que acontece? É importante mantermos os níveis adequados de vitamina D, seja para COVID, seja para qualquer uma outra desordem metabólica, pulmonar, cardíaca, renal, qualquer problema como um todo, é importante mantermos os níveis adequados de vitamina D. Então, não adianta fazer vitamina D de profilaxia, já que você já tem os níveis de vitamina D adequados, se for o seu caso, né? Então, se seus níveis de vitamina D já são adequados, não precisa. Você não vai, estou tomando aqui vitamina D porque aí eu não pego Covid, aí eu posso aglomerar, não vou usar máscara, é horrível, é chato usar máscara, eu vou, né, vou sair, vou fazer o que eu quiser, eu vou aglomerar, vou ter contato com várias pessoas, enfim, vou chutar o pau da barraca, né? Vou esquecer que existe esse vírus, que essa pandemia, vou esquecer de tudo isso, por quê? Porque eu estou tomando vitamina D, eu estou imune. Não, isso não existe, tá? O que acontece? Precisamos manter os níveis adequados de vitamina D para evitar inúmeras desordens, pulmonar, hepática, cardíaca, renal, enfim, metabólica, inúmeras desordens. Inclusive, evitar, né, que essas desordens metabólicas possam ser o ponto de partida de agravo para a Covid-19. Então, meça, né, avalie os níveis de vitamina D séricos. Se eles estiverem adequados, ótimo, mantenha a sua exposição solar, o seu banho de sol, 15 minutos, 3 vezes por semana, naquele sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, né, seus 15 minutos de banho de sol, né, para manter os seus níveis adequados de vitamina D. Faça a sua suplementação com colecalciferol, com alimentos ricos em vitamina D, para manter os seus níveis de vitamina D. Tá ótimo. Se está deficiente, né, procure um médico para prescrição, né, de dose adequada de vitamina D. Se você está acompanhando um paciente com obesidade, paciente com problemas cardiovasculares, etc., é interessante solicitar a vitamina D como exame laboratorial, identificando os níveis baixos de vitamina D, encaminhar para o médico para poder fazer a suplementação adequada, a depender do nível, porque os farmacêuticos, eles podem, né, fazer solicitação de suplementos alimentares, inclusive a vitamina D, minerais, etc. Só que depende, né, da dose, depende dessa suplementação. Então, a gente pode fazer também? Pode, mas depende da dose, etc. Mas níveis muito baixos, insuficientes de vitamina D, é melhor, né, doses de ataque bem mais altas de vitamina D, e aí interessante a avaliação médica. Né? Então, não adianta você estar com os níveis adequados e achar que tomar mais vitamina D vai lhe proteger contra a Covid-19. Não vai. Tá? Uma coisa é certa: níveis insuficientes de vitamina D podem gerar agravos em diversos órgãos, e isso pode ser um precursor, né, do agravamento da Covid. Ponto. Né? Tomar vitamina D durante a Covid achando que vai lhe tratar, não vai.
tá? Tomar a vitamina D achando que está fazendo profilaxia de Covid-19, não está. Não está fazendo profilaxia. Ah, eu estou tomando, então não vou pegar Covid. Não, não é isso. Mas uma coisa é certa: manter os níveis adequados, suficientes de vitamina D, acima de 30 nanogramas por ml, é extremamente importante para várias desordens bioquímicas. E essas desordens bioquímicas não acontecendo, né, a gente evita agravos relacionados à Covid-19. Então, entenda, não vai tratar Covid-19 com vitamina D achando que é um antiviral. Não vai fazer vitamina D profilático achando que está imune, que está com o sistema imunológico bombando para combater a Covid-19. Não vai, não acredite nisso, isso não é verdade. Você vai fazer a suplementação, se necessário, de vitamina D e vai se expor ao sol para poder ter os níveis adequados para manter a homeostase pulmonar, cardíaca, renal, metabólica e imunológica, para que, uma vez acometido, né, da Covid-19, esses fatores não sejam um potencial para um agravamento. Tá bom? Então, pense nisso. Não vamos generalizar, vamos fazer bom uso da ciência, vamos fazer bom uso do conhecimento científico, vamos fazer bom uso da literatura científica. Não vamos fazer interpretações inadequadas, não vamos fazer interpretações precoces que possa nos expor a uma condição desnecessária, tá? Então, volto a repetir. Não é a vitamina D após testar positivo que vai lhe curar da Covid, não é. Não é a vitamina D profilática, se você tiver com os níveis adequados, não é ela profilática que vai lhe tornar imune à Covid-19. A deficiência dela pode predispor ao agravamento. Então, manter os níveis adequados é mais uma arma potencial para evitar agravos, mas ainda assim, você e eu poderemos ser o sortudo, azarentos, de desenvolver a forma grave da doença e, a depender da situação, ter sequelas extremamente significativas ou até a morte. Então, quais são esses níveis? Deficiência, né? Abaixo de 20 nanogramas por ml. Primeira vez que eu fiz, recentemente estava 17. Deficiência. Suplementei, foi para 29. Ficou insuficiência. Continuei suplementando, isso com orientação do endocrinologista, claro, não foi uma coisa aleatória na minha cabeça, né? Um acompanhamento, tá? E ainda não dosei novamente para saber. Provavelmente já está nos níveis suficientes, acima de 30, porque a última vez foi 29 e continuei suplementando com acompanhamento do médico, né? Eu digo para vocês o seguinte: nós farmacêuticos não podemos fazer isso, não podemos prescrever? Podemos, mas o nível, a dose de acompanhamento, porque a deficiência é doença, né? Pode gerar doença. Então, aí vamos deixar para quem é de direito, né? Eu vejo que o farmacêutico e os profissionais de saúde, nesse sentido, eles podem, vamos dizer assim, se antecipar ao problema. Então, já que a gente sabe que a deficiência de vitamina D pode gerar tanto conflito, vamos solicitar o exame. Deu deficiência, insuficiência, vamos encaminhar para quem é de direito para fazer as devidas análises e, inclusive, identificar se essa deficiência, insuficiência já gerou algum outro agravo para poder tratar. Olha o que você fez. Imagine, aquele paciente, ele não ia fazer exame, ele não ia identificar, ele só ia descobrir que estava com um problema cardíaco, pulmonar, renal, metabólico, imunológico, quando pegasse uma Covid, por exemplo, ou quando fosse alguma outra doença viral, bacteriana, alguma doença autoimune, alguma outra coisa, ele, a vitamina D está baixa. Então, você, como profissional de saúde, se antecipa ao problema e resolve ele antes, encaminha para quem é de direito. Isso é excelente, isso salva vidas, esse é o nosso papel como profissional de saúde dentro da equipe multiprofissional, tá? Suficiente aí entre 30 e 50 nanogramas por ml, níveis adequados, né, de 51 a 100 nanogramas por ml, e acima de 101, a relato da literatura de 200 nanogramas por ml, podem ser tóxicos, tá? Então, o excesso de vitamina D pode aumentar muito os níveis de cálcio e fósforo, e esse cálcio começa a calcificar as artérias, deixar elas rígidas, aumentar a resistência vascular periférica, aumentar a pressão arterial, causar lesão renal, hepática, cardíaca, diminuir a flexibilidade das artérias, enfim, muito cuidado. Por isso que eu falo para vocês
para nós termos cuidado, porque na suficiência e a suplementação exacerbada vai gerar toxicidade. Então, a gente precisa dosar, ver quanto precisa, suplementar. Diária, semanal, mensal, enfim, associar com alimentação, com banho de sol, etc., na tentativa de manter os níveis adequados. Não vá pensando de que já na condição de doença eu vou tomar e esse é o medicamento, esse é o tratamento. Não, não é. E também não é profilaxia. É manter os níveis adequados para evitar agravos de diversas doenças, inclusive a atual, a mais frequente hoje, a gente se fala muito, é a Covid-19. Então, aqui tem uma tabela bem interessante que mostra uma média geral de tratamento. Vamos pensar que é um adulto, né, acima de 18 anos. Então, a dose diária, né, de 1.500 a 2.000 I, tá? O limite por dia de 10.000 I, né? Ou então tratar isso aqui para manter os níveis, tá? Os níveis adequados. Já que se for identificada deficiência, né, 6.000 I por dia, tá? Ou 50.000 I por semana, tá? De vitamina D2, D3, associação, mas é mais a D3, como eu falei para vocês, tá? Até os níveis ficarem acima de 30 nanogramas por ml, tá? E aí manter, depois que chegar aos níveis de 30 nanogramas por ml, manter 1.500 a 2.000 I por dia, tá? Então, essa é uma ideia, né, de um tratamento para, nesse caso aqui, para poder tratar deficiência, tá? Tratar deficiência, não é tratar Covid, não é fazer profilaxia de Covid, nem nenhuma outra doença inflamatória, viral bacteriana, imunológica, nada disso. É tratar deficiência para manter a homeostase do nosso corpo como um todo, tá? E evitar que essa deficiência, esses agravos, seja um ponto de agravamento de doenças, né, oportunistas, inclusive a Covid-19. Tá? Então, essa aqui é uma posologia comum, né? 6.000 I por dia para tratamento ou 50.000 I por semana, né? Até alcançar os níveis aí de 30 nanogramas por ml, isso geralmente dura umas 8 semanas, tá? A depender do ponto de partida, né? A depender de quando você tinha de vitamina D inicialmente, então geralmente aí umas 6 a 8 semanas. Depois, segue aí diariamente de 1.500 a 2.000 I por dia, tá? Tratamento de manutenção para manter os níveis adequados aí de vitamina D. Então, a vitamina D ela participa de inúmeros processos homeostáticos, né? Desde a regulação de minerais, cálcio e fósforo, quanto imunomodulação. Entenda a imunomodulação como um ajuste do sistema imunológico, tanto para mais quanto para menos, quanto necessário. Fica evidente a necessidade de se manter os níveis séricos adequados de vitamina D, acima de 30 nanogramas por ml, tá? Suficiente, né? Acima de 30 nanogramas por ml. A avaliação laboratorial é de suma importância para a utilização segura e racional de suplementação, caso necessidade. Não vamos usar de maneira aleatória, porque pode gerar toxicidade, ok? E calcificação das artérias e várias outras condições de toxicidade da vitamina D, hipercalcemia, hiperfosfouremia, é muito grande, é muito perigoso. Mas também, né, nós temos aí uma alternativa, que é a exposição aos raios solares, né, pode ser mais importante, inclusive, do que a própria suplementação oral, né, porque vindo do colesterol que a gente mesmo produz, né, a vitamina D3, ela tem o colesterol como precursor, né, 7 de hidrocolesterol, é o precursor da vitamina D3, que é ativado pelos raios UVB, em vitamina D3, que é ativado por duas hidroxilações na posição 1, na posição 25, né, hepática, renal, e se converte, né, no calcitriol, que é a vitamina D ativa, que vai lá dentro da célula modular a produção de RNA mensageiros, que vai servir de molde para proteínas regulatórias, tanto regulatórias, né, da homeostase do cálcio e fósforo, quanto regulatórias imunológico, regulatória, né, de outras doenças, inclusive neurodegenerativas. Tá? Então, a gente tem aí uma função, uma multifunção da vitamina D. Extremamente importante manter os níveis adequados de vitamina D. E a gente só consegue identificar isso com o exame laboratorial e com a suplementação adequada, exposição ao solar adequada, alimentação adequada, para aí evitar agravos de doenças infecciosas de maneira geral, inclusive a Covid-19. Então, aqui algumas referências, alguns artigos, né, usados para essa aula, né, artigos de 2020, né, bem atuais, 2018, tá? A literatura de 2017. Então, esses dados são dados extremamente recentes,
sobre os estudos relacionados à vitamina D, ok? Então, muito obrigado novamente a todos que assistiram, né, essa aula.